Oi, bom dia a todos que estão se conectando conosco. Algo aconteceu aqui, deixa eu ver. Só um minutinho aí, pessoal. Algo aconteceu, agora vai dar tudo certo, espero eu. Isso, tá checando aqui a conexão. Obrigado para todo mundo aí que está se conectando. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. E que estejam aproveitando esses nossos estudos, né? Que estamos fazendo diariamente. Hoje eu postei, já postei, tanto no Face quanto no Instagram, toda a programação da semana que vem, porque vai sofrer uma alteração por conta dos webinários, né? Então, eu vou fazer uma live por dia só, quando eu estiver fazendo webinário de manhã. Eu só vou fazer live à noite, e vice-versa, tá? E lembrando que hoje é quinta-feira, é dia de lançamento do novo Vedanta Sem Firula, o vídeo número 3, que sem sombra de dúvida está o melhor. Eu acho que a gente está aperfeiçoando aí, né? E acho que o conteúdo é muito bom para mostrar para o pessoal novo, né? Pessoas que vocês conheçam, que queiram apresentar um pouco da filosofia ali, é bem legal. E a gente fala sobre a morte também, né? Que é um tema muito atual. Afinal de contas, tem muita gente morrendo, né? E eu coloco sobre isso porque o verso fala disso, né? Amritamá, não permaneça numa condição mortal, e Amrita Gamaya, e se conduz a uma condição na qual você vai existir para sempre, né? Você vai se tornar imortal. Não é que nós vamos nos tornar imortal, nós vamos recuperar o nosso status de imortalidade. E entre outras coisas, eu tentei explicar, e acho que Krishna me inspirou, que a morte é uma mentira, a morte não existe, assim como a própria vida é uma mentira, no sentido de que ela é uma ilusão, né? Então, sendo uma ilusão, ela também é uma mentira. Mas isso aí eu deixo para vocês assistirem, não percam, tá? 17 horas vai estar lá, é bem legal o vídeo de hoje. E quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilhe, faz tudo direitinho, né? Então temos aqui já, a primeira que chegou foi a Gopinata, lá de Petrolina, depois tem a Valquíria, lá de Portugal, Daniel Mandinga, deixa eu dar uma acenada para o meu amigo Daniel e para a Marlene, que nos ajudam tanto aqui. Marcos Gelman do Rio, Paloma Canete, eu acho que essa é de Salvador, agora já sei quem é, Paloma, que legal. Shrimati Omar Laiva Yoga, Lia Damasceno, a irmãzinha da Larissa, tá mais firme aqui do que a Larissa, eu acho. Ok, Adri Florek, Walter Vicharupa-di, lá do Rio, um dos mais fixos, se não mais, é aqui o Daru Krishna, sua esposa Nilati, seus 2 filhos Nimai e Nitai. Deixa eu acenar para a turma bacana que estão lá sentada no sofá, assistindo na televisão, desfrutando aí da... Paloma, oi, Hare Krishna, Paloma, B Pilota, tá sempre aí, não sei quem é, devo conhecer, mas esse nome não deu certo ainda. Não pude ver quem é. Adri Flores, Haritreta, já sei quem é agora. Coutinho Olga, que é lá de Volta Redonda. Flávia, Udava, Robismar, muito bem. Udava, Madhumangala de BH, bom dia a todo mundo que está me dando bom dia e alô para todo mundo. E aqui também depois eu vejo. Então ontem, de manhã, nós lemos o Sutra número 27, e eu nem li o significado, comecei a falar, me inspirei, falei 1 hora sem parar, só sobre humildade, né? É um tema muito legal, inclusive muitas pessoas me escreveram, gostaram do tema. Então acho que hoje pode ficar até melhor, porque a gente vai ler o significado e com certeza
Isso vai nos inspirar, né? E ontem à noite eu não consegui fazer a live, desculpa a todos vocês que vieram para participar, mas olha, inscrições do webinário, muita gente em cima da hora, impressionante como nós somos, né? Acho que eu me incluo. O brasileiro dizem que é assim, não sei, né? Todo mundo deixa para em cima da hora e o pessoal tá tudo tão claro, explicadinho em todas as mídias sociais, mas o pessoal não entende, prefere fazer direto comigo, não quer fazer via essas coisas, mas não tem nenhum problema. Legal. Aí fechamos mesmo, então. Aí foi muita coisa e ainda tinha o vídeo do Vedanta Sem Firula e eu tinha que participar de uma outra reunião internacional. Tava muita coisa, sinto muito, mas eu não consegui. Então vamos seguir aqui, lendo o Sutra número 27, tá? Que eu já li ontem, mas não li o significado. Então vamos lá. Ishvarasyapi abhimani dveshitva dainya priyatva cha. Importante adicionar, Narada Muni diz, ou seja, vale lembrar, o Senhor é avesso ao orgulho e se apraz com a humildade. Significado. A humildade que Narada exalta aqui não é a modéstia ordinária, mas em relação ao Senhor Supremo. Todo ponto é que o Bhakta faz o que Krishna gosta. No Hari Bhakti Vilasa 11.417, Sanatana Goswami descreve 6 sintomas de uma alma rendida e cada um deles envolve humildade perante o Senhor. Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjana Rakshishyatiti Vishwasho Gopitritve Varanantatha Atma Nikshepa Karpanye Sadvidha Sharanagati. Os 6 aspectos da rendição completa a Krishna são: 1. Aceitar o que é favorável ao serviço devocional. 2. Rejeitar o que é desfavorável ao serviço devocional. 3. Acreditar firmemente na proteção do Senhor. 4. Sentir dependência exclusiva da misericórdia do Senhor. 5. Não ter qualquer interesse separado do interesse do Senhor. E 6. Sempre se sentir manso e humilde diante do Senhor. Então, é o que o autor está dizendo, que todas essas 6 itens que compõem a entrega amorosa estão de alguma forma conectados com o sentimento de humildade. Vamos repetir: rejeitar o que é desfavorável ao serviço devocional. Primeiro, aceitar o que é favorável, né? Terceiro, acreditar firmemente na proteção de Krishna. 5, depender da misericórdia dele. 4, né? 5, não ter interesse separado ao interesse de Krishna. E 6, sentir-se sempre manso e humilde diante do Senhor. Então vamos lá. Humildade é agradar a Krishna, motivo pelo qual o devoto é humilde. Se o Senhor Krishna tivesse dito que preferia o orgulho, o devoto seria orgulhoso. De fato, algumas vezes o Senhor gosta que seus amigos íntimos demonstrem um tipo de orgulho transcendental e repreendam-no. Eu expliquei isso ontem, né? Que segundo a nossa filosofia, Jamadhyasya Yataha, que tudo tem uma fonte divina. Deus é a fonte de tudo, é a fonte do orgulho, é a fonte inclusive da humildade, evidentemente. Então, existem momentos de humildade valiosos, momentos até de orgulho valiosos, até a ira pode ser utilizada. Todos os sentimentos têm um momento que nós devemos utilizá-los, sem dúvida, né? Por isso eles existem. Não é? E mesmo a humildade mal utilizada, eu expliquei ontem que pode ser muito prejudicial. A pessoa se sente muito humilde, falsamente humilde, ou uma humildade sem conhecimento espiritual, reconhece suas falhas e fica ainda mais com a autoestima baixa, mais para baixo e querendo abandonar tudo, porque eu sou tão caído que não vale a pena nem cantar Hare Krishna. Então esse tipo de humildade também é mundana, ele não serve para nada, né? Então aqui, o autor citou que
Krishna no mundo espiritual, estamos falando numa relação absolutamente transcendental, ele gosta quando seus amigos íntimos repreendem ele, né? E com orgulho. Krishna gosta disso, porque já estamos falando de outro nível de relação. Pela influência da potência Yogamaya do Senhor, os amigos vaqueirinhos de Krishna consideram-se iguais, seus iguais, né? E algumas vezes desafiam-no. Então, pela influência de Deus, já expliquei sobre essa Yogamaya, essa energia transcendental, que deixa todo mundo assim esquecido da grandeza de Krishna e por isso estabelece uma relação mais íntima com ele. Acaba que tudo isso serve para dar prazer tanto a Krishna quanto ao próprio devoto. Essa é a função de Yogamaya, intensificar, criar uma intimidade maior entre o devoto e Deus. Um garoto subirá nas costas de Krishna e dirá: que tipo de grande homem és tu? Subindo nas costas de Krishna. Similarmente, quando Mãe Yashoda ou Shrimati Radharani repreendem Krishna, ele gosta. Esses são exemplos de conduta orgulhosa em Prema Bhakti, mas Narada está discutindo uma instrução básica, que orgulho do próprio eu e das próprias atividades não é algo aprazível ao Senhor. Então ele não está falando desse tipo de orgulho mundano, né, que deve ser rejeitado e que definitivamente Krishna não aprecia. Agora aqui foi citado, né, que tanto Mãe Yashoda quanto Shrimati Radharani, quando repreendem Krishna, Krishna fica feliz. Bom, em novembro nós celebramos o passatempo de Krishna como Damodara, que é belíssimo, né? Que Krishna aceita ser amarrado pelas cordas do amor de sua mãe, e ela briga com ele, ela pune ele, e ele fica em êxtase, né? E tem uma passagem no Chaitanya Charitamrita, quando Chaitanya Mahaprabhu diz que ele virá à Terra, que ele virá como Chaitanya, Krishna diz isso, né? Ele diz que ele está cansado dessa relação muito assim respeitosa demais, distante demais que as pessoas têm com ele, o vendo como todo-poderoso e por isso tendo medo dessa relação. Ele estava cansado disso, ele quis revelar essas relações mais íntimas, de amigo, paternal e finalmente conjugal. E ele cita alguns exemplos, entre eles, um exemplo que eu gosto muito, ele diz assim: quando a minha amada Radharani me repreende, isso me agrada muito mais, isso atrai muito mais a minha mente do que quando eu ouço os brahmanas recitando hinos reverentes, hinos assim que louvam a minha majestade, que criam uma relação de entrega, porém com muita distância, com respeito demais. Isso não me atrai. O que me atrai é a intimidade, uma relação mais íntima e espontânea, é o que Krishna diz, né? E dá para entender isso, né? Dá para entender isso. Mesmo aqui nesse mundo, os relacionamentos mais íntimos são os mais agradáveis, né? Então, e nessa plataforma, aí o orgulho é tudo transcendental. É dito até que as gopis sentem inveja, que inveja é uma coisa tão terrível, né? Mas no mundo espiritual é transcendental. Elas sentem inveja da flauta de Krishna, porque a flauta de Krishna está sempre em contato com os lábios de Krishna. É explicado isso no 10º canto. O termo usado é inveja mesmo, mas não tem nada a ver com essa inveja que a gente vê nessa. A inveja mundana, você quer destruir a pessoa. Por exemplo, o ateísmo é um exemplo de inveja. A gente inveja tanto Deus que quer provar que ele não existe, né? Então, quando você inveja, tem junto dessa inveja esse desejo de acabar com o objeto que você está invejando. Não é, evidentemente, o caso das gopis, porque elas sabem que Krishna desfruta muito de tocar sua flauta e elas se relacionam com Krishna também através da flauta, porque, como sempre nas últimas lives mencionamos, Krishna tocou sua flauta e atraiu todas as gopis para a dança, né? Para a Rasa Lila, para o passatempo transcendental. Então, todo mundo serve Krishna junto no mundo espiritual e o propósito é agradar a Krishna. E se tem alguém que agrada a Krishna mais do que o devoto, ele não tem nenhum problema com isso, ele acha incrível, ele glorifica essa pessoa porque o propósito dele está sendo cumprido, agradar a Krishna. Outra pessoa está fazendo isso, é isso que eu quero fazer, e se tem outra pessoa fazendo isso melhor do que eu,
Muito bom, sem nenhum problema. No mundo espiritual não existe a inveja mundana. Mas como eu disse, todos os sentimentos, eles existem em algum momento. Citamos o exemplo de Hanuman, o devoto de Suramachandra, macaco, o grande Hanuman, que com ira incendiou Sri Lanka, né? E também temos o exemplo de Jesus, que chicoteou assim, os vendilhões que estavam se aproveitando ali da fé das pessoas e fazendo comércio na porta da igreja, ou seja, tudo tem um momento. Agora, nem Hanuman e nem Jesus ficaram irados porque eles receberam algum tipo de ofensa, não. Ficaram irados por conta de ver que tanto no caso assim, a fé das pessoas estava sendo explorada ou então que o próprio Senhor Supremo, no caso de Hanuman, Ramachandra, estava sendo atacado por demônios, né? Então é natural que a gente fique irado quando vê uma pessoa, quando vê Deus, quando vê um devoto sendo prejudicado. Senão também não ficar irado nesse momento é ter sangue de barata, né? Então tudo isso, cada um desses sentimentos tem o momento certo e a hora certa da gente assim aplicar. Você pode perguntar, e a inveja? Não, a inveja ela no seu aspecto original é apreciação, né? Eu aprecio a pessoa e aí eu quero seguir os passos dela. Mas quando essa apreciação se contamina, ela se transforma em inveja, né? Você quer depreciar a pessoa. É como o amor espiritual, eu já dei esse exemplo, é comparado ao leite, e a luxúria é comparada ao iogurte, que é o leite em contato com a substância ácida, entre aspas, da paixão material, do egoísmo. Então o amor se transforma em luxúria, que é o interesse de satisfazer-se a si mesmo. Então, da mesma forma, essa tendência de apreciar os outros, ela se transforma em depreciação pela influência da paixão, é o leite que em contato com a substância ácida se contamina. Então, a apreciação originalmente é o sentimento puro. E essa apreciação, quando você vê que alguém é realmente precioso e tem qualidades muito maravilhosas que você não tem, e você é uma pessoa mundana, egoísta, aí você vai depreciar essa pessoa e tentar criticar e acabar com as glórias dessa pessoa. Então isso é inveja, né? Então, mas originalmente a inveja é apreciação. Cada indivíduo deve reconhecer que foi o Senhor Supremo quem deu toda a opulência que tem. Quaisquer habilidades, riqueza, beleza, fama ou conhecimento que possuamos não são atributos para nos envaidecermos, pois tudo é apavonear-se com a pluma alheia, entre aspas. Apavonear-se com a pluma alheia. Isso deve ser um ditado, né? Você se tornar um pavão, se identificar como um pavão, mas com a pluma alheia, né? Você desfrutar de algo que não lhe cabe, né? Então, apavonear-se com a pluma alheia significa se envaidecer com as qualidades que não são nossas, que são de Deus, né? Que Ele nos deu. Então, essa coisa de estar livre do ego falso, difícil, né? Mesmo quando recebemos o favor de Krishna no serviço devocional, devemos saber que isso se deve à sua misericórdia e não à nossa própria grandeza. Algumas vezes, quando o devoto exibe orgulho, Krishna pessoalmente aniquila esse orgulho, como no começo da dança da raça. Então é difícil, né? É difícil para o ser humano, uma alma caída e condicionada, quando ela consegue fazer coisas que os outros não conseguem, quando ela vê as pessoas fazendo algo errado e ela faz muito melhor, ela fica orgulhosa, né? E isso é perigoso, né? Ela se sente superior aos outros, isso é uma ilusão, isso é perigoso, isso cria discórdia também entre pessoas. Então, temos que assim, controlar isso. E a forma de controlar isso, primeiro eu estou sentindo esse orgulho, me sinto superior, e eu tenho a tendência de depreciar os outros indiretamente e me glorificar. Então, primeira coisa, eu controlo a língua, eu não falo mais sobre eu e meu, né?
que eu sou isso, meu serviço, a minha habilidade. Primeiro para de falar. Ainda a tendência do orgulho vai existir, mas quando a gente para de falar, você para de alimentar e aquilo gradualmente vai desaparecer, né? E também, quando nós invejamos alguém, a única forma de superar isso é começar a verbalizar as glórias dessa pessoa, glorificar essa pessoa. Aí tem inveja do fulano, então começa a glorificar ele, começa a falar bem dele do nada. Começa a encontrar algumas qualidades que ele possui, começa a falar bem dele, glorificar. E quando menos eu espero, essa inveja vai desaparecer, né? Isso é muito importante. Então aqui algumas vezes quando um devoto exibe orgulho, Krishna pessoalmente aniquila esse orgulho, como no começo da dança da raça. Agora uma citação aqui, que deve ser do 10º canto. Então vamos lá. As gopis logo começaram a se sentir muito orgulhosas, porque Krishna estava dançando com cada uma delas. Inclusive na canção que eu fiz, da Menina Arada, eu falo, né? Krishna dançava com cada uma delas com gracejo e sorriso sem igual. Então as gopis logo começaram a se sentir muito orgulhosas, considerando-se as mulheres mais afortunadas do universo em razão de terem sido favorecidas com a companhia de Krishna. Imagine, né? Krishna está dançando comigo. Elas ficaram orgulhosas, né? O Senhor Krishna, que é conhecido como Keshava, pôde de imediato compreender o orgulho delas, causado pela fortuna de desfrutarem pessoalmente com ele, e a fim de mostrar-lhes sua misericórdia sem causa. Deixa eu abaixar aqui que o pessoal está avisando que está dando um barulhinho. Vamos ver se vai parar o barulhinho, né? Vamos lá. O Senhor Krishna, que é conhecido como Keshava, pôde de imediato compreender o orgulho delas, causado pela fortuna de desfrutarem pessoalmente com ele, e a fim de mostrar-lhes sua misericórdia sem causa e refrear seu falso orgulho, ele imediatamente desapareceu da cena, exibindo sua opulência da renúncia. Então isso é uma citação de Krishna, Suprema Personalidade de Deus, um livro de Prabhupada que ele escreveu assim explicando e resumindo o 10º canto do Bhagavata. Quanto mais poder alguém possui, mais fica suscetível, assim vai descer. Semideuses como Brahma e Indra algumas vezes tornam-se orgulhosos e se esquecem da posição suprema de Krishna. Certa vez, quando Indra sentiu inveja de Krishna, tentou punir os residentes de Vrindavana, enviando chuvas torrenciais, mas Krishna protegeu os Vrajavasis, erguendo a colina de Govardhana. Indra então aproximou-se de Krishna e pediu perdão. Essa história é maravilhosa. Dentro desse mundo material há muitos tolos como eu, os quais se consideram o Senhor Supremo, ou o que existe de mais importante dentro do universo. És tão misericordioso que, sem punir suas ofensas, crias meios para que seu falso prestígio seja subjugado e possam tomar conhecimento de que tu, e ninguém mais, é a Suprema Personalidade de Deus. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. É o livro, a citação. O Senhor Chaitanya considerou a humildade como um elemento essencial para quem aspira a cantar os santos nomes de Deus. Ele escreveu em seu Sikshastaka: Trinada Pisuni Chena Tarot Iva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Alguém que se considera inferior à grama, que é mais tolerante do que uma árvore, que não espera ser honrado, mas antes está sempre pronto para oferecer todo o respeito aos outros, pode sempre e muito facilmente cantar o santo nome do Senhor. Então, falei sobre isso ontem, né? Essas 4 características tão elevadas e tão divinas, que é você ser mais humilde que uma folha de grama, tolerante como uma árvore, não querer ser glorificado e, ao mesmo tempo, estar sempre interessado em glorificar os outros. Estou vendo aqui que ok, Yamuna Priya, é que você fez diretamente comigo. Ela está falando aqui, foi bem bom lembrar
Quando acabar aqui, eu já te mando o material, fica tranquila, tá? Desculpa aí que é sobre o webinário, né? Então, esse verso é tão importante, quando Chaitanya Mahaprabhu falou esse verso da humildade, assim, da tolerância, ele falou que todos os devotos deveriam fazer uma guirlanda com esse verso e colocar em seus ombros, né? Se enguirlandar com esse verso, nunca mais tirar, nunca nos esquecermos disso. Que para a gente ter esse gosto por estar sempre cantando e louvando Krishna, entrar nesse modo de gratidão transcendental, precisamos ser humildes, tolerantes, não desejar ser assim apreciados pelos outros e querer apreciar os outros. Porque quando a gente quer ser apreciado, em alguns momentos a gente vai ter problema nesse mundo, a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar deprimido, porque não somos tão apreciáveis assim quanto pensamos, né? Então temos que ser humildes mesmo. Vaishnavas oferecem respeito não apenas ao Senhor Supremo e aos seus representantes diretos, mas a todos os seres vivos. Quanto mais alguém avança espiritualmente, mais humilde se torna. O maior devoto, o Mahabhagavata, que está no estágio mais avançado, vê todos, exceto ele mesmo, como servos do Senhor Krishna, como dito no Chaitanya Charitamrita Antya-lila 20 e 25. Embora o Vaishnava seja a pessoa mais elevada, ele não tem orgulho e oferece todo o respeito a todos, sabendo que todos são o local de repouso de Krishna. É muito interessante, né? E raro nesse mundo. Podemos imaginar 3 situações. Uma pessoa completamente desqualificada e se achando muito qualificada, né? Que é o fim da picada, né? Depois uma pessoa que tem algumas qualidades e se acha muito qualificada mesmo, né? Mas ela realmente tem algumas qualidades e é orgulhosa disso. E outra pessoa que tem todas as qualidades e é totalmente humilde, não acha que tem nenhuma qualidade. Então essa é a primeira classe. É a humildade de primeira classe que requer muito avanço espiritual. Não só a pessoa ser humilde e realmente não ser um bom servo de Deus, não realmente praticar a espiritualidade, mas apesar de praticar e de realmente, como Prabhupada era, né, um servo absoluto de Krishna, ainda assim se sente caído. Então essa é assim, a meta última da vida, que é muito raro atingir, né? Se em algum momento um devoto se torna orgulhoso de ser um Vaishnava distinto, desenvolveu um anartha, atributo indesejável. Isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita Antya-lila 20 e 28. Sempre que há uma relação de amor a Deus, o sintoma natural disso é que o devoto não se considera um devoto. Em vez disso, ele sempre pensa não possuir nem mesmo uma só gota de amor por Krishna. É muito difícil entender isso, né? Mas é isso, as escrituras falam que o Tama Adhikari, o Mahabhagavata, o devoto na posição mais elevada, embora ele seja o mais qualificado, de alguma forma ele se sente o menos qualificado, né? É difícil entender isso. Mas eu costumo dar o exemplo que uma pessoa quando está, assim, numa determinada superfície, pisando no chão, a visão dela é assim limitada, né? Mas à medida que ela vai subindo, aumenta o raio de visão dela. Então, à medida que um devoto vai avançando, ele tem uma visão muito maior, ele enxerga onde ele poderia estar, que ele poderia fazer muito melhor, ele se torna cada vez mais humilde. Mas uma pessoa que está ali no chão, que está indo numa posição muito pequena, né? Ela realmente se acha, eu já parei de comer carne, eu sou superior aos outros, eu já não me intoxico, né? A gente vê, com todo respeito, às vezes pessoas veganas começam a se sentir muito superiores e começam a ofender os outros, é chato isso, né? E não é nada se tornar um vegano. É bacana, mas também é nada do outro mundo, né? Tá cheio de bichinho que é vegano também, cheio de bichinho vegetariano e que não ingere produtos lácteos. Não é nada demais isso. Apesar de todos os transcendentalistas poderem aspirar à humildade, Bhakti Yoga é a melhor maneira de cultivá-la. Em Bhakti Yoga, o indivíduo não pode avançar sem agradar o Senhor Krishna,
mediante atos de humildade, ao passo que Karma, Jnana e Yoga não cultivam diretamente a humildade. Vou repetir aqui que é interessante. Apesar de todos os transcendentalistas poderem aspirar à humildade, Bhakti Yoga é a melhor maneira de cultivá-la. Em Bhakti Yoga, o indivíduo não pode avançar sem agradar o Senhor mediante atos de humildade. Primeiro que o devoto depende de Krishna. Então isso é humildade, né? Ele depende de Krishna, né? Eu sempre conto assim que uma vez Prabhupada viu uma devota carregando o seu filho, né? Seu filhote, naquele baby bag assim, que fica uma mochilinha que encaixa o filho, né? E aí Prabhupada perguntou para a devota qual é a melhor maneira de carregar o filho. A maneira da mãe macaca ou a maneira da mãe gata? E a devota não soube responder e Prabhupada explicou, a gatinha, ela pega o filho pelo cangote, né, com a boca, e leva, e o filho não faz nenhum esforço, é tranquilo para o bebezinho, o gato. Mas no caso da macaca, a macaca simplesmente ela vai embora, e se o macaquinho quiser ir junto, ele tem que se agarrar com suas próprias forças, né? Aí quando o Prabhupada explicou isso, a devota disse, com certeza, Prabhupada, a maneira da mãe é gata, que o filho vai numa boa, né? Prabhupada falou, essa é a diferença de Bhakti Yoga para os outros processos. Em Bhakti Yoga, Krishna está nos ajudando o tempo todo, né? Krishna está reciprocando. Krishna diz, vários versos, ele explica que ele atua para limpar o coração do devoto, para ajudar o devoto, para inspirar o devoto, para enchê-lo de conhecimento, de entusiasmo. Krishna resgata pessoalmente o devoto, a gente conta com a misericórdia, com a graça divina, na verdade a gente busca essa graça divina, não é? Ao passo que não, que o yogi, ele precisa criar assim a sua habilidade e avançar, e o Gyani, ele precisa buscar conhecimento, entender, e por aí vai, né? E aí é bem provável que a pessoa fique mais orgulhosa. Eu tenho conhecimento, eu faço coisas, posturas yógicas e pranayamas, e medito e de jeito que ninguém faz, a pessoa fica orgulhosa. O devoto, poxa, também pode ficar orgulhoso, se ele for muito neófito, mas se ele entende a filosofia, ele sabe, poxa, Cristo está me dando tanta coisa, né? Misericórdia de Cristo, é graças à misericórdia sem causa dele que eu estou podendo avançar e podendo permanecer na prática espiritual, e a gente já, desde o início, depende de Cristo. O processo é esse, é orar a Cristo. A essência do nosso processo é cantar o Santo Nome. E o cantar o Santo Nome, você está orando, invocando a misericórdia de Cristo, a proteção de Cristo, né? Ao passo que Karma, Jnana Yoga, Karma, que é você trabalhar para receber o resultado através do seu próprio esforço, Jnana, que é a especulação filosófica, e Yoga, que são as práticas místicas, não cultivam diretamente a humildade. Por conseguinte, quem segue esses outros processos tem maior probabilidade de pensar que está avançando graças a seus próprios esforços. O Karmi talvez pense que está acumulando riqueza através de seu árduo empenho. O Gyani talvez pense que está obtendo conhecimento por meio de seus estudos tediosos. E o Yogi talvez pense que obteve poderes místicos mediante longos anos de austeridades. Em contraste, o Bhakta puro, não qualquer devoto, que qualquer devoto também são orgulhosos, né? O devoto puro sabe que a bem-aventurança que ele sente no curso de seu serviço devocional se deve simplesmente à misericórdia do Senhor Supremo. Assim, somente o devoto está sempre ciente de que seu avanço depende de sua humildade perante Krishna, porque depende de Krishna, a gente depende de Krishna. Krishna explica isso no final da Bhagavad Gita. Chetasa savakarmani mai sanyasya matparaha buddhi yoga upashritya maktita satatam bhava. Em todas as atividades, dependa simplesmente de mim, trabalhe sempre sob minha proteção. Em tal serviço devocional, seja plenamente dependente de mim. Então, a vida espiritual em consciência de Krishna significa depender de Krishna. Depender de Cristo. Fazemos a nossa parte, ok, para obter a misericórdia de Cristo. O devoto, ele age como se ele fosse a causa do resultado.
né? Nós temos que agir como se nós fôssemos a causa, fazer o melhor possível, da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter uma convicção absoluta que tudo vai depender da misericórdia de Cristo, né? Que eu dependo dele, mas eu tenho que fazer a minha parte como se eu fosse a causa, entende? É sutil, né? Fazer tudo muito bem feito, mas eu tenho certeza que no final das contas é Cristo que vai dar ou não o resultado. Agora, não fazer a minha parte, porque Cristo é que vai dar o resultado, Cristo não vai dar. Porque ele diz, que à medida que você se rende, eu recompenso proporcionalmente. Ele fala isso. Que todo mundo segue o meu caminho sobre todos os aspectos. Então está todo mundo recebendo o resultado do seu esforço, né? O resultado, pode ser que alguém se esforce materialmente, receba até um resultado material, porque de alguma forma ele tem uma atividade piedosa, mas no final ele depende de Deus, embora não reconheça isso e por isso não seja humilde. Mas é Cristo que está suprindo todo mundo. Nityo nityanam chetanas chetananam ekobahonam yovidadhati kama. Que esse verso é muito interessante. Nityo, Cristo é um nityo, é o eterno, nityanam, entre os eternos. Ele é chetanas, ele é a consciência suprema entre chetananas, entre as várias consciências individuais, praticamente infinitas. Então, nós somos consciência, somos eternos, mas somos infinitos, e Cristo é a consciência suprema, o eterno supremo, ele é que está suprindo todos os desejos de cada uma dessa entidade viva, desde tempos imemoriais, desde sempre. Cristo está suprindo todo mundo. O devoto entende isso, o não devoto não entende. Mesmo ele sendo um yogi, mesmo ele sendo um jnani, mesmo ele sendo um karmi, né? Não entende, não entende que a pessoa suprema está atuando. É o impessoal, é uma energia, e às vezes, né, as pessoas falam, o universo conspira a meu favor. Isso é uma frase bem personalista, lógico. Podemos dizer que o universo conspira a nosso favor, mas por trás desse mecanismo universal existe uma inteligência. E essa inteligência suprema é uma pessoa que se chama Krishna. E tem outros nomes também, se preferirmos, mas existe uma inteligência, né? Tudo tem uma inteligência, né? Chegaram já a essa conclusão nos últimos, décadas, o design inteligente mostrando que a possibilidade de que esse mundo não exista uma pessoa inteligente por trás, matematicamente falando, é 0,00000. Assim, matematicamente falando, que tudo surgiu de uma explosão e tudo funciona tão perfeitamente, tem uma inteligência por trás, né? E a inteligência, ela é a energia ou a manifestação do inteligente. O inteligente é uma pessoa e a inteligência é um atributo dessa pessoa. Então, Krishna é a inteligência suprema, ele é pleno de inteligência. Ele tem inteligência infinita. Por isso ele é Krishna, né? Todo atrativo. Vamos lá. Assim, somente o devoto está sempre ciente de que seu avanço depende de sua humildade perante Krishna. Não é possível que alguém seja vaidoso e ao mesmo tempo devoto. O que ele está querendo dizer é que não é possível que alguém tenha devoção pura e seja vaidoso, né? O devoto puro não é vaidoso, mas é possível ser um devoto vaidoso, mas um devoto ainda mesclado. O Senhor Krishna se atrai pelos humildes. Por exemplo, ficou muito satisfeito com o comportamento despretensioso de Sudama Vipra e o abençoou de várias maneiras. Sudama Vipra era um brahmana extremamente desapegado. A história dele também está no Bhagavatam, é muito bonito. E ele foi um amigo de Krishna no Gurukula, de Sandipani Muni. Eles eram amigos, né? Só que Sudama era totalmente pobre, era completamente pobre. E depois, quando eles cresceram, Krishna se tornou um rei, né? Assim, dentro do passatempo.
Krishna se tornou um grande rei, muito opulento. E Sudama era um pobre, ele não tinha nem nada para comer, ele e a esposa dele. E a esposa dele pediu para ele visitar Krishna, falando, poxa, seu amigo, ele é muito rico, a gente não tem nem o que comer, vai lá, de repente ele pode te dar alguma doação, né? E ele não tinha nada, assim, para poder oferecer para Krishna, mas era um devoto muito puro. Então ele conseguiu uma migalhinha minúscula de arroz e amarrou assim na sua roupa e foi visitar Krishna, né? E Krishna, então, o recebeu com muito amor e lavou os pés dele, o tratou maravilhosamente bem. E viu que ele tinha esse arrozinho para dar, mas ele ficou envergonhado de dar. E Krishna ficou assim muito tocado com a devoção dele. A história é muito longa, é muito bonita. No final das contas, Krishna deu opulência infinita para ele, devido assim, à humildade dele, à renúncia dele. Ele, na verdade, Sudama Vipra, era o maior, assim, a pessoa mais rica do universo, né? Porque a riqueza de uma pessoa, definitivamente, você não mede ela baseado naquilo que ela pode acumular, mas naquilo que ela pode renunciar. Quem renuncia muito é rico. E quem retém é pobre. Por quê? Porque precisa, porque é carente, porque está incompleto, porque se sente vazio e por isso retém. Mas uma pessoa que simplesmente se desapega, ela já está completa, ela já é rica, né? É muito interessante, né? Eu também costumo dizer isso, que uma pessoa que quer ser servida, ela mostra uma inferioridade, ela mostra uma fraqueza muito grande, uma incompletude. E alguém que quer servir o tempo todo, ela está, além de estar completa, de estar plena, ela está transbordando, né? E ela é muito mais poderosa, muito mais forte. Então, servir demonstra força e querer ser servido demonstra fraqueza. Da mesma forma, também o desapego demonstra riqueza e o apego demonstra pobreza. Pobreza, miséria, né? Similarmente, o Senhor Chaitanya mostrou misericórdia especial a um devoto chamado Kalidas, que adorou todos os Vaishnavas com grande respeito e amor. Kalidas, também é descrito no Chaitanya Charitamrita, ele tinha uma fixação muito louca, em comer o resto da comida dos Vaishnavas, devotos puros. Ele sempre fazia arranjo de roubar, né? E ele fez isso também com Chaitanya, e Chaitanya, que tinha prometido não dar nada do prato dele para ninguém, ele concedeu essa misericórdia para esse grande devoto Kalidas, que realmente tinha essa coisa muito legal, né, de querer comer a comidinha assim do prato dos devotos puros de Krishna, porque Prabhupada diz isso, né? Assim como você, quando come a comida do prato de alguém que tem uma doença séria, você contrai aquela doença, né? Imagine, não sei qual tipo de doença, né? Mas teríamos algumas para exemplificar. Da mesma forma, se você come a comida que foi tocada por um devoto puro, você pega a doença dele, e a doença dele é o amor por Krishna. Então, uma forma rápida da gente desenvolver amor por Krishna é perseguir a Mahaprasada dos devotos puros de Krishna. Mahaprasada são os remanentes, né, do alimento. A declaração de Narada aqui de que o Senhor Supremo se apraz com a humildade e é avesso ao orgulho não significa que Krishna é parcial. Isso é outro ponto muito legal, né? Da imparcialidade de Krishna. Isso é muito interessante. Krishna fala isso na Gita, me parece que é no capítulo 9, que eu não invejo ninguém, nem tenho apreciação especial por ninguém, e não sou parcial com ninguém, mas o devoto é devoto, né? E acaba que a relação de Krishna com o devoto é diferente. Então, o que acontece? Nós temos livre-arbítrio e temos sempre duas posições, duas opções. Ou nos abrigarmos em Maya, ou nos abrigarmos em Krishna. Então, quando você se abriga em Maya, as leis ali são muito severas e a gente sofre as reações e toda a ansiedade, a influência dos modos da natureza. E quando você se abriga em Krishna, ali tudo é mais tranquilo, não tem essas leis pesadas. Então, pode ser que alguém fala, mas Krishna é parcial, porque para o devoto tudo é muito legal, ele é muito feliz, ele não tem ansiedade. Não!
Ele não é parcial porque todo mundo pode se abrigar nele. Ele dá essa liberdade. Obviamente, se você se abriga, as leis são outras. Você vai sentir tudo vai fluir de forma diferente. Mas se você não se abriga, você vai sofrer. Agora você pode se abrigar. Todos nós podemos nos abrigar em Krishna. Então ele é imparcial porque ele não está fechado para ninguém, ele permite qualquer um que se abrigue. Mas quem não se abriga está lá no mundo material, está sofrendo as reações, tem que trabalhar duro, o dinheiro não vem, e a doença, e ele está tentando fazer, porque ali não tem a lei da misericórdia. Ali é osso, como é que é? Olho por olho e dente por dente, é a lei do karma. Você tem que fazer por onde? Mas, nesse outro lado, sob o manto da proteção devocional, ali é misericórdia, ali reina o amor espiritual e as coisas acontecem de outra maneira, né? As coisas acontecem de forma transcendental. Então, o Krishna não é parcial. Ele é imparcial, mas você escolhe que tipo de relação você quer ter com ele. Se você quer se relacionar com ele através da energia ilusória dele, tem os 3 modos da natureza que vão atuar, tem a lei do karma, tem os semideuses, você vai estar preso, enredado. E se você escolhe se relacionar diretamente com ele, através do serviço devocional, aí os modos da natureza não vão te influenciar tanto, a lei do karma não vai te influenciar, como Krishna diz, moksha shami, você vai estar livre de várias leis que são muito indesejáveis, né? Então temos que ser inteligentes e buscar o abrigo da energia espiritual e sentir que a nossa vida vai fluir muito melhor, vai prosperar e tudo vai acontecer devido à graça de Krishna, com muita humildade. Então se render é humildade, a gente está falando de humildade, né? Rendição é humildade, eu me rendo porque realmente eu dependo da suprema personalidade de Deus. Até para a pessoa blasfemar a Deus, ele depende de Deus, para que ele consiga verbalizar uma frase blasfemadora e que o som se propague assim no éter, ele depende da língua que Krishna deu para ele. Então até para ofender Krishna, a pessoa depende de Krishna. Não tem como, é só reconhecer isso. E se eu dependo de Krishna, eu me rendo a ele. Mas eu me rendo aqui ao amor dele, porque ele é tão bondoso, ele está me dando tudo. Mesmo àqueles que são invejosos, que já está dando. Está todo mundo aí com seu celular, com seus carrões, desfrutando. E esse mundo é cheio de facilidades, que já está fornecendo tudo para todo mundo. Que definitivamente ele não é parcial, ele é imparcial. Né? Ele não é, essa pessoa não me adora, eu vou punir. Não, se ele está aí, deixa ele vai chegar. É uma questão de tempo, né? Isso é tudo, no final das contas, uma grande ilusão. Todavia, o Sr. Chaitanya não se agradou da erudição vaidosa de Vallabhavata. Essa é outra história. Vallabha era um grande devoto também, mas ele quis demonstrar ser erudito aí Krishna. Tem outras histórias também que Chaitanya Mahaprabhu rejeitou devoto devido ao seu orgulho. Bom, a declaração, já estamos no finalzinho, né? A declaração de Narada aqui, de que o Senhor Supremo se apraz com a humildade e é avesso ao orgulho, não significa que Krishna é parcial. O Senhor Krishna não retira de ninguém o seu amor, ao contrário, somos nós que retiramos dele o nosso amor, devido ao orgulho e à arrogância, e destarte, desqualificamos-nos para experienciar sua presença e reciprocar o seu amor. Krishna não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Isso não significa que ele é parcial. Pelo contrário, se ele interferisse, ele seria parcial. Ele não interfere. Se você não quer amá-lo, se você quer viver e tentar resolver seus problemas materialmente, sem ouvir ele, tudo bem. Mas Krishna deixa bem claro que isso não vai dar certo. No final da Bhagavad Gita, Krishna fala sobre isso. Maktita Sarvadurgani, ou seja, seja consciente de mim. Maktita, coloque sua consciência em mim. Mat, em mim. Tita, consciência. Maktita Sarvadurgani, e todos os obstáculos, a palavra Durga significa obstáculos também. Esse mundo é Durga Loka, é um lugar de obstáculos, né? Então ele diz isso. Maktita Sarvadurgani, se você colocar sua consciência em mim, Sarvadurgani, todas as suas dificuldades e problemas
Maktita Savadogani Matprasada Tarishyasi. Matprasada, devido à minha graça, à minha misericórdia, Tarishyasi, você superará. Então, se você colocar sua mente, sua consciência em mim, você vai superar, devido à minha graça, eu vou te ajudar a superar todos os obstáculos. Atat Chetvam Ahankara. Atar, no entanto, Chet, se, Tvam, você, Ahankara, agir através do ego falso. Eu vou fazer da minha maneira. E Krishna explica o que é esse ego falso. Nashrashasi, e não me ouvir. Ou seja, não seguir, né? Porque não ouvir significa que eu ouço, mas não sigo, também é não ouvir. Quando a mãe fala para o filho, você não está me ouvindo, ela não está dizendo que ele não está ouvindo. Ela está dizendo, você não está me obedecendo, porque o filho está ouvindo. Né? Mas ouvir e obedecer, né? Obediere, do latim, que tem ob audire, que é ouvir e seguir. A obediência inclui ouvir e seguir, né? Bom, mas indo no ponto, Krishna fala, se você não me ouvir, Vinakshasi, você estará perdido. Né? Então, Krishna diz isso para Arjuna no final da Bhagavad Gita. O que você vai fazer, Arjuna? Você vai agir através do falso ego, não vai me ouvir e vai tentar solucionar seus problemas sozinho, ou Maktita vai aceitar, vai colocar sua consciência em tudo que eu te orientei e vai superar suas dificuldades pela minha misericórdia, né? É isso. E Arjuna disse que não, Krishna, eu me rendo. Né? É muito bonito, ele diz, Nashtamorha smriti labdha, Tat prasada mayachyuta. Ele reconhece a misericórdia de Krishna. Ele fala, Tat prasada, devido à tua misericórdia, Krishna, Nashtamorha, a minha ilusão se foi, Nashtamorha smriti labdha, a minha memória foi recobrada. Tat prasada, devido à misericórdia que você me deu, Achyuta, que é infalível. Krishna é Achyuta e as palavras dele também são Achyuta, infalíveis, né? Ele diz isso, Nashtamorha smriti labdha tat prasadam Achyuta stita asmi, agora estou firme, Gata sandeha, estou livre de todas as dúvidas, Karishye, executarei vachanantava, tuas instruções. Vou seguir o que você me pediu, vou lutar, vou me render, vou me entregar, ou seja, Arjuna se colocou sob a proteção de Krishna e superou todos os obstáculos. E antes ele estava sob a proteção falsa da mente dele, do ego dele, e não conseguia superar as dificuldades e estava sendo derrotado ali pela sua própria mente no campo de batalha. Então, quando ele derrotou a si mesmo, a sua própria mente, aí ele derrotou qualquer um. Isso serve para qualquer lutador, né? Primeiro tem que derrotar a sua própria mente, né? E acreditar na graça de Deus. Não tem jeito. Assim que a gente vai lutar. Estou falando isso porque eu vi que tem uma lutadora ali. Jutaima. Acho que é Juliana. Diz seu nome aí, Juliana. Se é Juliana, né? Eu sei que ela é uma lutadora de MMA que está aí, né? Eu me veio essa ideia agora. Inspirado pela presença dela ali. Vê se ela escreve o nome dela. Estamos no finalzinho, faltam 5 minutos e só mais uma frasezinha aqui. O sol brilha para o benefício de todos os seres vivos. Juliana Lima, ela escreveu. Pode entrar lá no perfil dela. Hare Krishna, ela disse. Você é lutadora de MMA mesmo ou de outra modalidade? Me diga aí. Aproveita que você está no teclado aí. Então eu vou ler aqui. O sol brilha para o benefício de todos os seres vivos, mas algumas criaturas, como as corujas, escondem-se de seus raios. O grande devoto Prahlada Maharaja apresenta o mesmo ponto no Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 9, verso 27, valendo-se destas palavras. Diferente de uma entidade viva comum, meu Senhor, tu não discriminas entre amigos e inimigos, entre favoráveis e desfavoráveis, porque para a tua pessoa inexiste concepção de superior e inferior. Não obstante, ofereces tuas bênçãos de acordo com o nível do serviço da pessoa.
Exatamente como uma árvore dos desejos entrega frutos de acordo com os desejos de quem se aproxima dela, sem fazer distinção entre inferiores e superiores. Então acabou aqui o texto, né? Então é isso, Krishna é muito bondoso, Krishna dá o que nós merecemos. Por isso o Prabhupada fala primeiro, mereça, depois deseje. Quando nós desejamos sem mérito, ficamos frustrados, né? E estamos vivendo, somos colocados. Aqui, ó, ela respondeu, a Luciana, lutadora de MMA, já lutei 5 anos pelo UFC, hoje luto pelo Invicta FC, 10 anos já na luta. Legal. Legal, Juliana. Obrigado por estar aí conectado assistindo, né? Então nós estamos na posição que nós nos colocamos, né? Krishna não interferiu, a gente foi cavando o nosso próprio buraco, criando o nosso próprio sofrimento, e infelizmente essa é a realidade, né? Essa é a realidade, a nossa mente precisa ser controlada para a gente não criar mais problemas. Por isso a Bhagavad Gita enfatiza isso, controle da mente, a importância disso. Tem uma historinha que eu costumo contar que é interessante, a história de um turista que foi a Vrindava, no lugar mais sagrado da Terra, do universo, né, onde Radha e Krishna executaram seus passatempos. Então, esse lugar é dito que está cheio de Kalpa Vriksha, de árvore dos desejos. São árvores dos desejos, só que não sabemos quais são, né? Tem várias árvores lá, evidentemente, e algumas são árvores dos desejos. Tudo que você pedir, ela concede, todo desejo. Aí o turista foi lá, não entendia muito, o lugar é lindo, fotografou, foi no templo de Krishna Balarama, tomou praçada, participou do Kirtana, aí depois ele se recostou numa árvore para dar uma cochilada. E mal sabia ele que era uma árvore dos desejos. Aí ele dormiu um pouquinho, acordou assim com sede, querendo tomar um suco de morango orgânico, com um pouquinho de limão e um pouquinho de menta, um suco maravilhoso que ele já tinha provado. Aí, de repente, pum, apareceu na frente dele um copão duplo de suco de morango delicioso. Aí ele bebeu aquele suco, matou a sede, e aí ficou com fome, né? Era um turista brasileiro. E pensou no pão de queijo brasileiro. Se eu tivesse agora uma bandeja de pão de queijo quentinho, que nem minha avó fazia, pum! De repente apareceu uma bandeja de pão de queijo, porque ele estava embaixo de uma árvore do desejo, né? Aí ele ficou meio bolado, né? Falou, opa, peraí, esse cara aqui é meio estranho, né? Eu desejei o suco de morango, ele apareceu, agora desejei, né? Esse lugar aqui é estranho, deve estar cheio de fantasmas e maus espíritos, e pum! De repente apareceram um monte de fantasmas e maus espíritos. Aí ele se desesperou e falou, eles vão pegar meu pescoço, vão esmagar meu pescoço e vão me matar. Dito e feito, foi isso que aconteceu, né? Então é a mente é que cria os fantasmas. A mente cria os problemas e as pessoas simplesmente são instrumentos dos problemas que nós criamos. E aí depois a gente fica com raiva delas, ofende elas, mas nós convidamos elas. A nossa mente criou isso, né? Nós estamos desejando essas coisas, ou fazendo, ou pelo menos plantando certas coisas que aparecem na nossa frente, e a gente depois ainda se coloca como vítima e critica os outros, e realmente é terrível isso, né? Então é isso, vamos prosseguir com nossos estudos. Hoje à noite temos mais uma vez aí a nossa live, e está acabando o tempo. Quero lembrar agora, especialmente aqui o pessoal do Instagram, que vai acabar rápido, que hoje, 17 horas, temos o terceiro vídeo, está muito legal, tá? Vamos entrar lá, vamos assistir o vídeo, vamos também compartilhar, ok? Eu vou pedir para o Devaksuta mandar uma mensagem direta aí para o meu inbox, porque agora essas lives estão ficando no IGTV e todos esses comentários desaparecem, então não dá para ir lá e procurar esses comentários. Você está deixando seu telefone aqui, então tem que mandar uma mensagem inbox, tá bom? Senão não tem como.
Então, pessoal, muito obrigado. Gesilene está dizendo fantástico. Yoga Life PA também está curtindo. Vida de enfermeira, Deva Kisuka, Fernanda Morena. Ah, é você. Sérgio Águas, Acosta. A Juliana Lima, então, tá aí. Então, Juliana, tem todo dia aí, viu? Todo dia tem live aí. Eu coloquei na minha página o que vai acontecer em termos de lives, webinários e lançamento de vídeo nessa semana. Tanto no Face quanto no Instagram. Dá uma olhadinha lá, por favor, tá? Felipe Bindo, Gilmara Bonfa. Isso, falta 28 minutinhos. 28 não, 20 agora, segundinhos, não minutinhos, porque aparece ali, quando aparece é que está acabando. Então, obrigado aí pela presença. Amanhã teremos hoje à noite, leremos um novo sutra, e obrigado por estarem conectados conosco, ok? Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, Narada Bhakti Sutra Ki Jai. Vamos compartilhar, e agora vocês aqui, meus grandiosos amigos, bom dia a todos vocês de novo. Nimai, Malete, Valkyria, Krishakata, Haripada, Mahatma, Carol, o senhor está melhor? Ué, eu estou bem. Talvez o devoto ontem falou que eu estava com um pouco de dor de cabeça, um pouquinho sempre, muita coisa, ontem foi muito intenso, foi difícil. Shri Baladeva, esposo da Rainha Kunti, Paulo Barroca, Juliana, Rosana, Gustavo Ortiz, Volya, Liliana, Maria das Graças, Guiana Vescov, acompanhando de Ubatuba, legal. Aqui todo mundo eu conheço, Flavine, Sundarang, Lilanata, Maria das Graças, Geraldo, Liliane, César, Govinda Chandra, Jeane de Salvador, Govinda do Rio, Sundarang, Graça Maia, Yadurani, César de Niterói, Luiz Carlos Prado, Geraldo, Kátia do Rio, Lilanata, Chandra de Belém, Madhava Priya, Dharmapala, Fúvia, Deva, Edmilson. Então, Edmilson, espero que você tenha feito aí a sua inscrição, hein? Acabou já. Luiz Júnior. No Messenger, uau, o recado no Messenger. Messenger é complicado, é tanto lugar, é o Messenger, é o WhatsApp, é o e-mail, é Instagram. Vamos lá, eu vou lá, Luiz Júnior. Uma hora eu vou, tenha paciência. E a Durani, tudo certo? Eu passei bem sim, pessoal. Então tá, muito obrigado, tá? Vou desligar e vou deixar lá no timeline, quem quiser assistir de novo. E também está subindo para o YouTube. Mas hoje tem 17 horas, Vedanta sem firula, ok? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu dar um